Abram as vossas Bíblias, por gentileza, irmãos. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo. Hoje nós vamos começar no Salmo de número 69. Aí, tá esperto, né? Glória a Deus. Então hoje nós vamos iniciar o Salmo de número 69. Mais um Salmo de Davi. Glória a Deus, né? Nós já estudamos vários Salmos de Davi. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu não vou ler o texto todo, eu vou procurar ler só do primeiro verso até o verso de número 5, que é o que nós vamos estudar hoje, se assim o Espírito Santo de Deus o permitir. Então nós vamos ler esses 5 primeiros versos, porque é uma leitura um pouquinho extensa. Então nós vamos ler esses 5 versos, vamos parar e vamos meditar um pouquinho na palavra. Diz-nos a palavra do Senhor: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, a minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais dos que os fios do meu de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato a Deus. A minha culpa não te é encoberta. Amém. Então, como eu disse, irmãos, nós vamos estudar mais um salmo de Davi. Davi é o autor deste salmo. Esse salmo tem uma peculiaridade com relação a ser um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, esse salmo é várias vezes citado, os versículos desse salmo. Então, é um salmo muito interessante nesse sentido, que ele está bem embasado também no Novo Testamento. E nós vamos ver até Jesus falando as palavras desse salmo, inclusive nesses versos que nós acabamos de ler, Jesus faz menção desse mesmo salmo. Então, o autor é Davi. Ele é classificado como um salmo de lamentação, de lamúria. Ele inicia clamando a Deus, faz um pedido de socorro por causa dos seus inimigos. Nós já vimos também outros salmos com essa mesma composição. Davi inicia falando ali com Deus, clamando por socorro, pedindo a Deus socorro por causa dos inimigos que o cercavam. E hoje nós vamos ver que esses inimigos, na verdade, levantaram calúnias contra Davi. Nós já estudamos também outro salmo que falava de calúnias, mas esse aqui ele deixa bem explícito também que levantaram calúnias contra ele, levantaram falsos testemunhos contra Davi, e ele clama a Deus por socorro e pede justiça. Também notamos nesse salmo que alguns versos ele prefigura a imagem de Jesus, ou seja, tipifica Jesus Cristo. Então Davi, ele ali está naquele momento vivenciando problemas que o próprio Messias também no futuro estaria passando e padecendo. Lógico, como nós acabamos de ler no versículo de número 5, olha o que Davi diz: olha, a minha culpa não te é encoberta. A diferença é que Jesus não teve nenhuma culpa, mas Davi, como homem, errou, pecou, e ele reconhece as suas transgressões, o seu pecado, os momentos de fraqueza da sua vida, ele reconhece. Nós teremos a oportunidade de falar sobre
essas qualidades de Davi, nós já temos falado, mas vamos continuar falando, né, que era um homem que reconhecia suas falhas diante de Deus, né? Ele nunca procurou se esconder de Deus, porque na verdade de Deus ninguém se esconde, né? Então Davi, ele procurou ser sincero diante de Deus, reconhecer as suas culpas, as suas fraquezas, bem diferente de Jesus, né? Que padeceu, mas sem nunca ter errado, pecado, falhado. Davi, como homem, ele fez muitas coisas boas. Ele acertou muito, né? Ele acertou muito, ao ponto de ter o próprio Deus como seu defensor e dizer, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que sentiu a mão de Deus pesar sobre ele por causa das suas falhas, mas ele não omitiu. No momento certo, até teve um momento que ele tentou omitir, mas quando o profeta o procurou, ele reconhece na hora, opa, esse homem sou eu aqui, né? Olha, eu mesmo que fiz isso, eu sou digno mesmo de morte, né? Eu que errei dessa maneira. Então ele reconhece a sua falha, a sua fraqueza, e Deus concede vitórias a Davi por causa da sinceridade do coração deste homem. Mas Jesus Cristo, por outro lado, graças a Deus, ele nunca pecou, nunca falhou, mas padeceu por nós, né? Deu a sua vida, morreu numa cruz, sem merecer, mas ele entregou-se por nós, ele se deu por nós, porque ele nos ama. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então hoje nós vamos estudar esse salmo maravilhoso de Davi. O tema da mensagem desta noite é vencendo em meio ao oceano de calamidades. E passar pelo meio do oceano das calamidades não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa assim, eu tenho certeza que todos nós passamos por esse oceano durante a nossa vida. Talvez um período mais curto ou um período mais prolongado, né? Mas eu tenho certeza que cada ser humano passa por esse oceano de calamidade. E enquanto nós louvávamos o primeiro hino, eu estava aqui fazendo a ligação, né, com a palavra dessa noite. Mas o importante é como nós vamos passar por esse oceano. Quem nos acompanhará no meio desse oceano, né? Será que se você estiver no meio de um problema, vamos imaginar aqui uma cena que você tenha sido arrastado por uma correnteza. Será que o teu melhor amigo pularia dentro do rio para tentar te salvar? Ou vamos fazer diferente. O teu melhor amigo foi arrastado pela correnteza de um rio. Você saltaria na correnteza desse rio para salvá-lo? Quantos teriam coragem? Se nós formos analisar friamente, a maioria tentaria socorrer de fora, mas ninguém se lançaria nas correntezas. Agora nós temos um amigo chamado Jesus Cristo, que aonde você cair, ele vai junto com você. O que você tiver que atravessar, ele passa com você. Você não passa só. Por mais que você se sinta só, você nunca está sozinho, porque ele nunca te desampara. Nunca. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa, que conforto aos nossos corações, que refrigério para a nossa alma, sentirmos apoiados nesse Deus, amados por Ele e guardados por Ele. E o salmista inicia dizendo assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço.
Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Olha que cenário perturbador, irmãos. É? Quantos sabem nadar aqui? Metade, né? Metade da igreja sabe, metade não. Quantos já entraram numa água de uma correnteza forte que você viu que você não fosse resistir? É terrível a sensação, né? O que você pensa nesse momento? Vou morrer. Eu já passei por esse momento. A irmã Ana teve um problema com redemoinho, eu em correnteza, né? A Áurea escapou de uma enchente de um rio, segurando num galho de árvore. Então, quem passa por esse momento, sabe o que Davi estava falando, né? Davi estava passando por esse momento de dificuldade. A visão panorâmica que nós temos de Davi é essa. No meio de uma correnteza, a água pelo pescoço, águas lamacentas, ele estava se afundando, ele não tinha onde firmar os seus pés, e as correntezas estavam arrastando. Que quadro terrível. E muitas das vezes, nós estamos vivendo esta mesma situação, esse mesmo quadro. Não na vida física, mas na vida espiritual, na vida emocional. Nós estamos em uma correnteza, não sentimos mais os nossos pés, o apoio que nós tínhamos. Às vezes nós tínhamos um apoio em amigos, familiares, no trabalho, e aquilo que nos dava segurança, veio a correnteza da vida e levou. E nós ficamos sem a segurança, sem o alicerce. E Davi estava nesse meio dessa enxurrada, mas ele tinha uma convicção, que ele poderia clamar por socorro. E ele diz: salva-me, ó Deus. Quando você está passando por esse momento que Davi estava passando, é o momento de você apoiar a sua fé em Jesus Cristo, apresentar ao seu Deus ao teu problema, não o teu problema ao seu Deus, mas o seu Deus ao teu problema, para mostrar que Ele é melhor, Ele é maior, Ele é mais poderoso do que o teu problema. Nós precisamos de inverter o quadro, porque às vezes nós queremos apresentar o nosso problema ao nosso Deus e dizer: olha o tamanho do meu problema, Deus, enquanto Deus está dizendo: olha, me apresente ao teu problema, entra em oração, busque a minha face, clame pelo meu socorro, que eu vou te mostrar a grandeza da minha mão e o meu poder, porque Ele é poderoso para nos resgatar. O pastor, ele trouxe alguns ensinamentos sobre o livro de Judas, e lá fala que Ele é poderoso para nos sustentar, para que nós não venhamos escorregar os nossos pés. Oh, irmão, não importa a turbulência que você enfrente, importa é o tamanho da mão do teu Deus que te sustenta de pé, que te guarda, que te ajuda, que te faz passar pela água, que te faz passar pelo fogo. Não importa qual seja a prova, a dificuldade que a vida te apresentou, importa é que você tenha uma confiança num Deus que tudo pode realizar. Diz para Ele: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Não importa qual a circunstância que você esteja vivendo hoje, Ele é poderoso para mudar esse quadro, para reverter essa situação. Não há ninguém que tenha mais poder do que Ele. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, e o verso de número 11, diz assim:
Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra fugiu. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vejam só o poder desse Deus. A terra e céus fugiram da presença dele. O que sobrou? Se terra e céus fugiram da presença dele, o que sobrou? Nada. Terra e céus fugiram da sua presença. Não é só esse céu que você contempla quando você está na rua, não. Não é só o céu que você... a atmosfera, não. Só essa atmosfera aqui. Não, não, não. Os céus, todos os céus. Os céus das estrelas, dos astros. Os céus, o universo completo fugiu da presença de Deus. Meu irmão, olha o poder desse Deus que você serve. Esse Deus que te ama. Esse Deus que guardou a tua vida até agora. Olha o poder desse Deus. Também na carta de Hebreus, no capítulo de número 12, o verso 22, diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. A voz de Deus abala a terra. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, mas abala também os céus. Meu irmão, a imensidão dos céus. Se nós falássemos só da terra, mas nós estamos falando do universo. Meu irmão, olha o poder que esse Deus tem. E esse poder é aquele que Ele usa para cuidar de nós. Para cuidar de cada ser humano. Porque é uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque saber que esse Deus criou essa terra tão perfeita, né? Tantos cientistas já tentaram produzir em laboratório, não conseguem. Investiram milhões de dólares para tentar reproduzir a atmosfera da Terra em um globo. E não conseguiram. Mas Deus fez tudo perfeito por causa do seu poder. E é este Deus que Davi, no meio das turbulências, no meio das lutas, no meio da dificuldade, ele grita: salva-me, Deus, socorre-me, Deus. Se você está passando por esse momento em que te tiraram o chão debaixo dos seus pés, clame ao Senhor. Mas se você também estiver vivendo um momento de alegria, clame a esse Deus e adore esse Deus constantemente. Porque lá nos céus, os anjos de Deus estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Irmão, constantemente. Então não pare de adorar a Deus. Não pare de glorificar o nome desse Deus. Porque no meio da luta, no meio da dificuldade, Ele tem poder para preservar a sua vida, para cuidar de você nos mínimos detalhes. Até, como eu já contei várias experiências aqui, até de coisinhas simples, que aos nossos olhos parecem não ter importância. Deus fala assim: olha, eu amo você tanto que eu cuido de você até nesse detalhe. Né, Ana? Até com o melzinho da abelha, né, Ana? Não é assim? Até com o mel da abelha. Quando você está com desejo de comer o mel, Deus manda até o mel da abelha na sua casa. Então Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Imagine no meio da tua dificuldade. Uma coca gelada na rua, né? Deus cuida de você, meu irmão, por completo. Ele é um Deus que preserva as nossas vidas. Então somente o adore. Então somente confie nesse Deus. Quando você está passando por lutas, por tribulações, você deve orar. Mas quando está tudo bem, você também deve orar. Então não se esqueça que você tem um Deus que te ama. Mas crie relacionamentos com Ele. Viva uma vida de comunhão íntima com Ele. Porque no dia da adversidade Ele vai te avisar, irmão. Ele vai te avisar. Ele nos avisa quando nós estamos passando, e nós iremos passar pelo momento de tribulação. Sonhos, profecias, pela palavra. E você entra no meio do rio, no meio do terremoto, do maremoto, do que for, sabendo que Ele está com você.
e você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Os versículos de número 3 e 4. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Irmãos, os hebreus, eles tinham um costume bem diferente do nosso, com relação à adoração a Deus. Eles eram pessoas assim, vamos dizer, para os nossos modos hoje, as nossas etiquetas, eles eram meio extravagantes, né? Davi, quando ele fez essa oração, você pensa que ele chegou no cantinho da igreja? Às vezes, quando nós estamos com um problema, nós queremos ir para o cantinho do banco da igreja, né? Sentar lá e fazer uma oração bem baixinho, né? Às vezes com gemidos. Mas Davi, quando ele fez essa oração, ele fez aos prantos, gritando para que todo mundo escutasse. Todo mundo que passava ouvia a oração de Davi, né? Mas isso era o costume deles, né? Era o costume. Então Davi, quando ele fez essa oração, ele não teve vergonha de expressar a Deus a sua necessidade. Às vezes nós ficamos com vergonha de expressar as nossas necessidades a Deus, mas como filhos precisamos de quebrar essa barreira. Quantos são filhos de Deus? Amém? Filho precisa ter comunhão com o pai. Olha, meu filho, eu acho que ele tem muita liberdade, até demais. Até o meu chinelo, se eu estou na sala, eu tiro o chinelo do pé, quando eu vejo já está no pé dele. E eu falo para ele, moleque, para de pegar meu chinelo, deixa meu chinelo aqui. Mas quando eu vejo, ele já está com o meu chinelo de novo. Ele larga o dele lá no quarto, ele vem, pega o meu chinelo e vai, né? Pega perfume, tudo que puder, eles vão lá e pegam sem pedir, sem avisar, não é assim? Sem pedir licença, cartão de crédito usa, quando você vai ver já foi, que negócio que é esse aqui? Não, papai, eu precisei de tal coisa, eu comprei. Não é assim? Não tem muito, não tem muita, não é nem... Não tem formalidades, né, Carlos? Não tem formalidade nenhuma, né? Chega lá e do meu pai, o que é do meu pai é meu, né? Não é assim? O que é dos nossos filhos são deles, mas o que é dos pais é nosso, né? É mais ou menos assim. Então, com Deus nós precisamos de ser assim também. Nós precisamos de ter essa liberdade com Deus, né? E Davi se sentia livre de falar essas coisas com Deus, não se importando se as pessoas iriam criticá-lo, se as pessoas falariam bem ou mal da sua oração. Quando ele foi louvar ao Senhor, quando ele levou a arca novamente para Jerusalém, quando ele foi estabelecer a casa de Deus ali em Jerusalém, ele pega a arca da aliança e sobe com a arca. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra com as suas roupas íntimas, né? Uma roupa de dormir. Ele entra dançando no meio do povo e a sua esposa zomba dele. Fala, o que esse camarada está fazendo? Ele é rei, está no meio do povo, com essas roupas aí, olha, dançando como um qualquer. Mas Davi não estava como um qualquer, ele estava adorando a Deus. E ele não se preocupava com o que os outros achariam da sua adoração, com o que as pessoas pensariam a seu respeito. Ele estava preocupado com o que Deus achava dele. O que Deus está achando de mim? Será que Deus está se agradando da minha adoração? Será que Deus está ouvindo realmente a minha oração? Era essa a preocupação dele. Então ele era informal com Deus, ele falava com Deus, ele expressava suas necessidades a Deus, e ele não estava preocupado quem estava ouvindo, quem estava dizendo alguma coisa contra ele. Mas a preocupação dele, o sentimento dele, era que Deus pudesse estar escutando o seu clamor e a sua oração. E ele diz nesse salmo, olha,
cansei de pedir socorro. Meus olhos estão já, olha, cansados de esperar. E ele imaginou, Deus está tardando. Deus está tardando. Quantas das vezes nós clamamos a Deus por um problema, por uma dificuldade, por uma luta, e aí achamos que Deus está tardando. E queremos partir para nosso plano de contingência, plano B, plano C. E todos os planos que você fizer, irmão, vai dar errado. Porque melhor esperar o plano de Deus, que Ele é perfeito. Né? Davi, ele esperou em Deus. Ele poderia ter feito alguns planos de contingência. Ele poderia ter tentado resolver o problema por si próprio. Mas é tão bom quando nós esperamos em Deus verdadeiramente. Porque o resultado é perfeito. E Davi, irmãos, ele estava assim, naquele momento de angústia e sentindo desamparado. Mas ele não toma nenhuma decisão. Ele resolve esperar em Deus. Deus havia, irmãos, tardado aos olhos de Davi para respondê-lo. A sua garganta estava cansada, né? Ele não tinha mais voz, de tanto que ele clamou pelo Senhor. Eu não sei quantos dias foram, a Bíblia não fala quantos dias Davi ficou clamando ao Senhor. Mas imagine só, né? Às vezes a gente louva 2, 3 hinos um pouquinho com a voz um pouquinho mais forte e tal, daqui a pouco você já está cansando, né? Mas imagina Davi, eu não sei quantos dias foram com esse clamor, buscando o Senhor de uma forma contínua para que Deus pudesse livrá-lo, para que Deus pudesse dar uma solução ao seu problema. Então Davi já não tinha mais voz, os seus olhos estavam cansados, e ele estava dizendo em seu coração, olha, Deus não virá me socorrer, Deus está tardando. Alguns dizem que o nome de Deus é Já. Na verdade, a Bíblia em nenhum momento ela fala isso, tem um erro de tradução, e alguns acreditam que o nome de Deus é Já. Mas, irmãos, eu creio que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida foi antes da nossa formação, não foi? Então Deus já sabia que você iria passar por esse dia. E Deus já sabe o final. Qual vai ser o momento, o desfecho. Ele não precisa de se levantar naquele exato momento. O projeto de Deus é antecipado. Todas as coisas que Deus faz é no momento certo. Ele não adianta e não atrasa. Quando disseram para Jesus, olha Jesus, se tu tivesse chegado um pouco antes, o meu irmão não teria morrido. Eles estavam achando que Jesus havia tardado a vir visitá-los. Mas o projeto de Jesus era maior. O que era mais fácil para Deus? Curar uma enfermidade ou ressuscitar um morto? Para Deus, era igual. Mas e para os homens? Qual era o maior milagre? Uma cura ou um morto sair andando depois de dias? Aos nossos olhos, para Deus não há diferença nenhuma ressuscitar um morto e curar um enfermo. Mas Deus queria mostrar, Jesus queria mostrar, olha, eu estou com meu filho. Eu vou mostrar a minha glória através do meu filho. E Jesus tarda para chegar. Quando ele chega, Lázaro já está morto, já está sepultado. Como diz a sua irmã, já cheira mal. Deixa quieto isso aí, Senhor. Já está cheirando a mal. Já está cheirando mal. Né? Nem a irmã acreditava mais em um milagre. A sua irmã não tinha mais esperança. E Jesus disse, olha, você não sabe que ele vai ressuscitar? Lógico que eu sei, Senhor, no último dia ele vai ressuscitar. O Senhor já, quem sabe, Jesus já, o próprio mestre já havia ensinado isso na casa de Marta, né? E Maria, porque elas conviviam com Jesus. Jesus era amigo delas ali, de Lázaro, estava sempre junto com eles, né? E quem sabe quais foram as palavras que Jesus havia ensinado eles ali, no aconchego do seu lar. Mas o Senhor disse, olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus vai aonde está o morto,
manda retirar pedra. Aquilo que o homem tem que fazer, Jesus não faz. Mas aquilo que o homem não pode fazer, ele realiza. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Está morto, ressuscita, vem para fora, Lázaro. E sai Lázaro para fora daquele túmulo. Meu irmão, não importa o tamanho da dificuldade, Deus chega no momento certo, na hora certa, na minha vida e na sua vida. E aí ele continua dizendo: Senhor, muitos me odeiam sem razão. Não são poucos, são muitos. E ele diz que são mais do que os próprios cabelos da sua cabeça. Meu irmão, olha, às vezes nós achamos que estamos cercados de inimigos. Eu tenho um inimigo. Outro dia o pastor perguntou, né, já há algum tempo atrás, quantos inimigos você tem? Meu Deus, deixa eu pensar aqui, né? E aí não conseguia me lembrar de inimigos, né? Até que eu me lembrei de um suposto inimigo, né? Que graças a Deus nós somos amigos hoje. Glória a Deus. Fui lá e dei uma Bíblia de presente para ele, pedi perdão, não sabia, ele não é crente, não sabia o que eu tinha feito com ele, mas eu sentia que havia uma aversão à minha pessoa, e eu fui lá, dei uma Bíblia de presente para ele, pedi perdão para ele, e hoje nós somos amigos, não convivemos juntos, mas acabou aquela inimizade. Ele me vê, bom dia, boa tarde, e aí tudo bem, conversa, acabou aquela barreira, caiu por terra, graças a Deus. Mas Davi, irmãos, ele diz assim: olha, meus inimigos são mais do que os cabelos da minha cabeça. Indicando que ele estava em uma grande desvantagem. E Jesus também disse essas mesmas palavras. João, capítulo de número 15 e o verso de número 25, Jesus diz assim: mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Referindo a Jesus, né? Dizendo sobre Jesus. E Jesus diz que isso aconteceria com a própria igreja. Então, irmãos, aqueles que têm inimigos, não se sintam assim, olha, realmente não sei o que está acontecendo. Não, irmãos, Jesus disse que nós teríamos inimigos. Lucas, capítulo de número 21, do verso 16 a 19, nos diz assim: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ter inimigos. Porém, se nós perseverarmos até o fim, nós teremos a vida. Jesus foi perseguido. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Os seus amigos, seus familiares. João Batista, o seu primo, a qual a Bíblia se refere a um homem a qual, nascido de mulher, não houve outro igual. Quando ele estava lá na prisão, ele teve dúvida. Primo de Jesus. Vai lá, pergunta para ele mesmo se ele é o Messias ou se nós devemos esperar por outro. Primo de Jesus, aquele que havia dito: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias de seus pés. Lá no momento de crise, ele mesmo duvidou: será que meu primo é o Messias mesmo? Ou será que eu estou equivocado? Né? Então, irmãos, imagine só, Jesus, ele teve todos aqueles homens ali poderosos da época como seus inimigos. Eles se levantaram. E nos nossos dias também, quanto à igreja do Senhor, nós vemos que tem se levantado muitos inimigos, declarados, irmãos. Se vocês lerem algumas reportagens de deputados falando mal da igreja do Senhor Jesus, de autoridades que se levantam contra a igreja do Senhor, porque a igreja é luz. Luz não tem comunhão com trevas.
Enquanto nós estamos brilhando e pregando a verdadeira palavra, irmãos, não tem como eles aceitarem. Não porque são eles, mas aquele que habita neles. Ele odeia, ele é declarado inimigo de Deus. E se levantam contra nós. Mas nós devemos estar preparados para sofrer as acusações, as perseguições, os problemas, os levantes. Mas, se nós perseverarmos, nós teremos a vida. Glória a Deus. Toda a promessa, toda a luta, tudo aquilo que foi nos advertido pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, sempre vem com uma promessa para os que perseveram. Sempre tem uma promessa. Então nós podemos ter certeza que nós passaremos por esses momentos de perseguições, calúnias, dificuldades, mas tem uma coisa: nós não estamos sozinhos. E aí Davi, ele continua e diz que também ele estava sendo acusado e que ele deveria devolver o que ele não havia roubado. Imagina, irmãos, as pessoas levantarem uma calúnia contra Davi. Eu não sei o que Davi teria que restituir àquelas pessoas. Eu não sei se era uma fazenda, se era um carro, se era um emprego, se eram ações na bolsa de valor, se eram dólares, ouro, prata, algum tesouro. Eu não sei o que Davi teria que devolver. Mas segundo a lei mosaica, aquela pessoa que enganasse alguém, ou que roubasse, ou que passasse alguém para trás, depois nós não vamos ler que as horas já se foram, mas no livro de Levíticos, no capítulo de número 6, dos versos 2 ao 5, relata que aquele que defraudava alguém, e fosse comprovado que ele teria que restituir aquela pessoa, ele teria que restituir o bem roubado e mais 20%. 1/5 do que foi roubado. Então, se nós dividirmos uma maçã em 5 partes, 1/5 corresponde a 20%. 20%. Então, Davi estava sendo acusado injustamente. Ele não havia roubado ninguém, ele não havia defraudado ninguém, porém as pessoas se juntaram contra ele, levantaram acusações contra ele, colocaram aquela culpa sobre ele, e agora ele estava sendo acusado, teria que restituir aquilo que lhe pertencia de forma honesta. E mais 20%. Irmãos, todos nós tínhamos uma dívida impagável. A dívida do pecado que caiu sobre nós era impagável. E Jesus, sem nenhuma culpa, pagou essa dívida por nós. Davi estava sendo acusado e Jesus, da mesma maneira, foi acusado. E na sua cruz, pregaram lá, o Rei dos Judeus. Esta era a acusação que se levantou contra Jesus. O Rei dos Judeus. Conspiraram contra Jesus. Condenaram o príncipe da paz. Se fizeram isso com Jesus, imagine conosco. Será que nós não devemos estar preparados para receber também acusações? Davi recebeu acusações. Jesus recebe acusações e, diferente, ele paga. Davi, Deus o livra. Nós vamos ainda ver o resultado. Mas Jesus morreu na cruz. Jesus pagou um preço a qual nós não tínhamos condições. O nosso adversário, Satanás, nos acusava. Mas Jesus foi lá e pagou o preço do resgate. E uma coisa interessante, irmãos, vocês querem ver? A mesma multidão que gritou assim para Jesus: olha, Hosanas, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Foi o mesmo que disse assim, olha para Pilatos: crucifica-o. O que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucifica-o. As mesmas pessoas que davam glórias a Deus,
agora diziam assim: crucificam. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus foi reprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. E nós somos seguidores de Jesus. E espero ser reprovado pelos homens, mas também ser aprovado por Deus. Amém? Que nós tenhamos essa convicção, irmãos, de que Deus nós servimos. Qual Deus que nós estamos servindo? Que seja feita a vontade do Pai. É passar pelo meio das águas, nós vamos passar pelo meio das águas. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, nós foram lançados no fogo. Não importa, rei, o que você vai fazer conosco. Preferimos passar pela fornalha. Que nós possamos preferir fazer a vontade de Deus, passar pelas fornalhas da vida, passar pelas dificuldades, das lutas, mas sabendo que nós não estamos sozinhos, que quem garante a nossa vitória é Jesus Cristo, que já venceu por nós e nos deu o direito de sermos vencedores. Nós éramos perdedores, irmãos. Perdedores. Uma vez eu preguei aqui, alguns devem se lembrar, que todos nós recebemos um cartão vermelho. Aquele que recebe um cartão vermelho no jogo de futebol, a maioria dos brasileiros conhece muito bem, o cartão vermelho significa que aquela pessoa foi expulsa. Todos nós havíamos sido expulsos do reino de Deus. Todos. Todos. Recebemos um cartão vermelho. Mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós, esse cartão vermelho, Jesus foi lá, rasgou esse cartão e nos deu o direito novamente de estarmos no reino da luz. Portanto, meu irmão, se você está no meio da dificuldade, no meio da luta, pede ao Senhor socorro. Não se importe com quem irá criticar você. Se irá dizer, você está ficando louco, você está acreditando em Deus, você está falando muito em Deus, você está ficando louco, paranoico. Não, meu irmão, não se preocupe qual vai ser o adjetivo que usarão para chamá-lo de louco. Não se preocupe, porque Deus ouve as nossas orações. Não se preocupe com o que pensarão de você. Quem sabe vão acusar você de estar louco, sua família, amigos, não tem problema. Vão querer até às vezes te internar, não tem problema. Não tem problema. Importante é estar diante de Deus, confiando nesse Deus. Saber que esse Deus responde às nossas orações, nos socorre, que nunca nos deixa só. Preserva a nossa vida no meio da dificuldade, no meio dos desertos da vida. Preserva a nossa vida no meio das correntes. E nós já vimos Davi, ele usa esse exemplo, a outra vez ainda, ele fala sobre correntezas de quedas, que é quando ele fala das catatuas, das águas que caem lá de cima, das cachoeiras que correm. Ele fala dessa quantidade monstruosa de água que vinha sobre ele, mas Deus o livrou. Glória a Deus.